Bom, pessoal, acho que nós podemos começar. Já estou iniciando aqui a gravação para a gente ter esse registro também. Bom, colegas, nós vamos realizar esse webinário com temas de direito material e processual do trabalho. Nós tivemos que fazer uma pequena mudança na ordem de apresentação, de exposição dos professores palestrantes. O professor Kleber Luz de Almeida teve um imprevisto de última hora e ele vai falar no painel da noite, junto com o professor Davidson Malaco. Gentilmente, o professor Antônio Fabrício inverteu o horário dele também, né? Ele falaria no painel da noite, ele vai fazer a abordagem e a palestra dele agora, e dessa maneira, junto com a coordenação do curso de Direito da PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade, e também com o curso de Direito do Trabalho Previdenciário da PUC Minas Virtual, esse evento está sendo organizado, né, como forma de trazer a debate temáticas importantes e atuais aí, envolvendo o direito material e o direito processual do trabalho. O professor Antônio Fabrício vai iniciar com a exposição com a temática das audiências telepresenciais, televirtuais pós-pandemia do Covid. E faço aqui a apresentação também do professor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, advogado trabalhista desde 1993, professor de Direito do Trabalho da PUC Minas desde 1999, é mestre em Direito do Trabalho, conselheiro federal da OAB Nacional, ex-presidente da OAB Minas, né, no período de 2016 a 2018, ex-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas no período 2012 a 2014, membro da Delegação Oficial do Brasil na Organização Internacional do Trabalho no ano de 2014, autor de diversas obras jurídicas, inclusive um livro que é referência no direito material do trabalho, Flexibilização Trabalhista, né? É fruto da dissertação do professor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. É um livro, diria, quase que obrigatório para quem quer entender parte da trajetória da legislação trabalhista nesse viés da flexibilização ou até da desregulamentação. Então, professor Antônio Fabrício, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fique à vontade, a casa é sua e muito obrigado pela presença. O microfone, Fabrício. O microfone. Já estou com o pé na estrada. Qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Isso e é mesmo. Exatamente sobre isso que eu vou dizer. Nada será como antes. É esse o tema da minha palestra aqui hoje, com esse meu prefixo, né, Michel? Nossa relação com a música, com o Clube da Esquina, com as coisas de Minas. Eu abro a minha fala agradecendo muito ao convite, cumprimentando o professor Michel, brilhante professor de Direito do Trabalho, pela iniciativa, que eu tive a honra de ser banca do concurso dele, então sou um pouco responsável pela entrada do professor Michel, um concurso duríssimo, com vários candidatos, várias candidatas, e ele foi aprovado na PUC Minas, e está aí hoje lecionando para vocês nessa qualidade toda. Eu gostaria também de dizer que é uma alegria voltar a falar, mesmo à distância, preferência, é claro que está aberto para o Brasil, para o mundo todo, para os alunos todos, mas especialmente para os alunos da praça onde eu lecionei, onde eu fui o professor que implantou a cadeira de Direito do Trabalho nesse curso, que deu aula na prática, no NPJ, também quando funcionava aí, então tem uma relação
muito próxima com o curso de Direito da Praça, que vai cada dia melhor. Então, uma alegria falar com vocês, pena que não posso vê-las, não posso vê-los, mas, como eu disse, nós estamos num momento de transformação, de desmaterialização, e aí é em cima sobre isso que o professor Michel me convidou para dizer hoje aqui, para falar sobre as questões dos atos processuais, mais do que suas audiências, mas dos atos processuais desmaterializados à distância, por teleconferência, por telepresenciais ou até semipresenciais, com um novo conceito que se introduz em termos de audiências trabalhistas no direito do trabalho em tempos de pandemia. Então, eu vou começar do fim para o começo. Vou começar dos tipos de pandemia, que o professor Michel pediu uma contextualização nesse sentido, para depois chegarmos nos atos processuais, na prestação jurisdicional, na entrega da prestação jurisdicional, se é ideal, se não é, como está se dando, e a questão principal da idoneidade da prova colhida nas audiências de instruções telepresenciais. Então, esse é o nosso desafio, e isso nós vamos tratar. Professor Michel, o senhor falou do livro Flexibilização. Nesse momento, eu vou fazer a doação para o senhor, de maneira eletrônica, para o senhor ceder para todos os alunos que estão presentes aqui, o Flexibilização Trabalhista. Né? Não precisa comprar loja virtual, não precisa, eu estou cedendo, doando esse livro que percorreu tantos caminhos aí, que está em votos, está citado por grandes autores, Sequim, de Godinho, que me orgulha muito de ser autor dessa obra. Então, estou cedendo, estou doando para os participantes desse evento. Está vendo, gente? Participar de evento também é positivo. Então, vamos começar, então, para como se dava as relações processuais presenciais e o que aconteceu, o que é esse fenômeno da pandemia, o que aconteceu, como está se dando. Antes do decreto que instituiu o Brasil dentro de uma pandemia mundial, um decreto de calamidade pública, nós tínhamos todas, ou quase todas as atividades, algumas já por uma alteração no regimento da ST em 2017, com possibilidade de ser virtual, como se houvesse acordos internacionais, cumprimento de carta rogatória em outro país, podendo ouvir, como eu tive um caso que, advogando por uma empresa portuguesa, as testemunhas eram de Portugal, os juízes daqui fizeram contato com a Justiça de Portugal, porque lá não tem Justiça do Trabalho especializada, mas julga as causas trabalhistas, e aí foi feito um acordo, ouviram testemunha lá. Recentemente tivemos um processo também nesse sentido. Aconteceu até que a nossa testemunha arrolada na época se transformou em juiz, ele era juiz em Portugal, depois no processo aqui, muito interessante. Então, havia possibilidades, algumas, de utilizar meios telepresenciais. Porém, todo mundo sabe aqui que tudo era presencial. Existiam algumas cadeiras na PUC que tinha aula remota, que você podia matricular, algumas cadeiras na PUC eletivas, algumas outras, mas, por exemplo, Direito do Trabalho era uma cadeira 100% presencial. Ou você ia na minha aula, ou ia na aula do professor Michel, ou não ia. Não tinha como assistir, alguém transmitir. O máximo que acontecia era assim: professor, posso gravar sua aula? Perfeitamente, pode gravar, e alguém ouvia a aula. E aí, um vírus surge com características diferentes da maioria dos vírus que se conhecia até então, um vírus que reage diferentemente de pessoa para pessoa, que algumas pessoas com muitas comorbidades adquirem o vírus e saem vivas, algumas pessoas novas, sem comorbidade nenhuma, morrem, algumas pessoas ficam sequeladas, algumas pessoas passam dias ou meses em uma cama e saem debilitadas, e
ninguém sabe como tratar esse vírus de maneira matemática, assim, toma isso que vai dar isso, faça o tratamento X que vai dar X mais 2. Não existe, como em outros tratamentos, que você toma antibiótico e mata aquele organismo, aquele ser que está em você. Com o coronavírus, o SARS-CoV-02, não existe essa possibilidade. E aí, o Brasil não cancela o Carnaval de 2020, começa a espalhar o vírus, logo depois as pessoas começam a conviver. No Carnaval já se tem registro que o vírus já estava entre nós, começa a se espalhar, começa a acontecer mortes, e aí há uma suspensão das atividades de modo geral. Uma paralisação do comércio, as pessoas vão para casa, todo mundo que está aqui nesse webinário viveu esse momento, e o Brasil começa a valorizar 3 coisas que ele não valorizava, de forma nenhuma. E hoje é só abrir as redes sociais que vocês vão ver alguém dando viva para algum dos 3. Começaram a valorizar, e os brasileiros hoje dão valor, porque é o lugar que faz o melhor tratamento, mais eficaz, o SUS. Começaram a valorizar a universidade pública e a pesquisa das universidades públicas brasileiras, que vinham sofrendo cortes nessa pesquisa, e começa a valorizar uma coisa que chama direito do trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que fecha as empresas, vem uma medida provisória, que é a 927, que diz que as empresas iam fechar, que os trabalhadores teriam os contratos suspensos e que não haveria pagamento. Essa é a edição originária da medida provisória que sai. E aí, como foi noticiado em vários jornais de grande circulação, dentre eles a Folha de São Paulo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, liga para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e diz: olha, altere isso aí, porque está pegando muito mal. Estou apanhando, a expressão que sai no jornal, estou apanhando muito. E aí, pela primeira vez, eu vi uma medida provisória revogar um artigo da outra, a 928, traz um artigo dizendo que os contratos seriam suspensos com remuneração. E aí depois vem a medida provisória em massa 936, que vai criar uma participação do Estado quando o contrato é suspenso. É claro que nesse período tivemos uma perda irreparável, na minha opinião, que foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal, entendendo que negociação individual poderia diminuir salário no Brasil, o que era intransponível até então. Mas, compreendendo que estamos num período de pandemia, situações extraordinárias surgiram, e assim foi o entendimento do Supremo, que era uma situação extraordinária. Essa situação extraordinária veio também para os processos. E aí é engraçado quando eu digo que o direito do trabalho passou a ter valor, porque a partir de 2007 nós tivemos reforma trabalhista que deu uma diminuída muito grande nos tentáculos do direito do trabalho e redução e precarização de situações trabalhistas. Depois nós tivemos um negócio chamado fim do Ministério do Trabalho. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem um Ministério do Trabalho. Depois nós tivemos um MP da liberdade econômica que trouxe algumas perdas para o direito do trabalho. E aí, nesse meu estudo de flexibilização, Michel, continua. E eu estou pensando seriamente em não atualizar meu livro, mas estou pensando em transformá-lo em um primeiro volume fixo, do jeito que ele está, com algumas alterações, e criar um segundo volume que vai dar um livro 3 vezes aquele do que foi flexibilizado. A gente pega entre 66 e 2005, que é o que eu parei na segunda edição, e se você pega de 2017 até agora, dá 3 livros daquele. Se a gente não for aprofundar muito. Então, as pessoas começaram a ligar, todo mundo queria um advogado trabalhista quando o comércio fechou. Olha, eu tenho que pagar, eu tenho que pôr empregado de férias, o governo vai pagar qual parte? Então, os empresários grandes, pequenos, todos precisando do direito de trabalho. Os empregados precisando do direito de trabalho. Saber se a redução era possível, se eles iam ser mandados embora, se eles não iam, o que eles tinham direito e tal. Então, esses 3 pontos passaram a ter um valor no Brasil de um dia para outro, e não tinha. SUS, universidade pública, pesquisa de universidade pública e direito de trabalho. Passaram a ser valorizadíssimos. Todo mundo passou a precisar de um advogado trabalhista. O que eu respondi de consulta e o que eu fiz de encaminhamento nesse período da pandemia
Eu não lembro quando eu trabalhei tanto. E foi assim que começou a discutir como seriam os atos judiciais. A justiça vai parar? Não vai parar? Como é que vai fazer? E aí o CNJ edita a resolução 313 e 314, as duas resoluções. E essas resoluções do CNJ, elas vão dizer, essa portaria é de março de 2020, né? Essas resoluções saem em março de 2020, ela fala de plataforma emergencial por videoconferência, e, a partir daí, o TST vai editando atos. E o TST, editando atos, ele vai fazendo com que se regulamente essas situações, e vai aprendendo como se faz. Primeiro para tudo, aí o TST solta o ato 110 de 2020, que fala sobre concessão de trabalho temporário para todos os empregados e proíbe a entrada de pessoas no pré-TST, de trabalho presencial no pré-TST. Olha, não somos nós que vamos adoecer as pessoas, a gente trabalha aqui com adoecimento, com trabalho, com consequências, então vamos fazer o que a gente prega. E aí o TST solta o ato 110 de 10/3/2020, assinado pela presidente Cristina Peduzzi. Logo depois, solta um ato conjunto com o corregedor, com o doutor Aloysio Veiga, a presidente Cristina Peduzzi, um ato 173, de 30/4/2020, fazendo referência à lei da emergência pública, da pandemia. E aí, veda o serviço presencial. O povo já estava, o primeiro ato já tinha colocado todo mundo em teletrabalho. Aí, veda o serviço presencial para tudo, veda julgamento presencial, regulamenta as sessões virtuais, que já existiam no TST e no TST para processos que não tinham inscrição de advogados, né? Então, outros atos que já podiam ser feitos de maneira telepresencial, essas sessões TST. O artigo 6º diz que os prazos que estavam suspensos até ali, de março até esse período de abril, eles voltariam e começariam a contar onde se encontravam, então é importante também isso, e com base no regimento interno da resolução 1937/2017, instaura as audiências e os julgamentos telepresenciais pelo chamado Cisco-EBEX. E aí vem uma discussão muito grande, a advocacia entra pesado em cima disso, dizendo de retenção de dados, que a Cisco teria os dados dessas pessoas, acesso a esses conteúdos, até processos com julgamento com segredo de justiça, porque os processos com julgamento de segredo de justiça continuam. Só que, nesse momento, retira todo mundo da sala virtual. É como se um aluno fosse fazer uma prova oral para o professor Michel aqui no Teams. E aí o professor Michel fala assim, olha, eu só vou deixar você e eu na sala. Aí ele retira todo mundo, põe todo mundo na espera e faz com esse aluno. Mas, e as pessoas da Cisco, da empresa, teriam, que é uma empresa que não pertence ao tribunal, que é uma empresa internacional, teria acesso a todos esses dados e tal? Então vai havendo questionamento. E aí, essa resolução autoriza as audiências, não só as audiências de conciliação, mas também as audiências de instrução. Nesse ato conjunto, no artigo 19, garante certidão de registro e presença de advogado, que é muito importante para o advogado demonstrar, às vezes aquela sessão está sendo gravada, mas não é publicizada no YouTube, por exemplo, então ele precisa fazer essa comprovação. Depois vem um outro ato conjunto, que é o ato 159 do TST, e esse ato 159, ele vai instituir os atos telepresenciais por todos os órgãos do TST. Memoriais no artigo 7º, dizendo que memorial, quando você tem um julgamento e quer destacar alguns pontos e passar para aquele desembargador que vai julgar, esses memoriais têm que ser enviados por e-mail, está no artigo 7º, e no parágrafo único garantindo o despacho do advogado com o julgador,
por videoconferência e telefone. Eu costumo dizer, desde o tempo presencial, que é muito mais fácil você marcar um despacho quando era presencial com o ministro do TST do que com o juiz de vara. E eu estou dizendo isso com a maior tranquilidade do mundo, com a tranquilidade de quem está há quase 30 anos advogando e que advoga no TST, nos tribunais regionais pelo Brasil, e advoga em vários trabalhos, estou fazendo audiência. Inclusive, vou trazer aqui minha experiência, audiência telepresencial. Com o ministro do TST, você marca e te atende. Com o juiz de vara, ele fala, olha, deixa aí que eu olho, deixa com o diretor de secretaria, depois eu olho esse processo e tal. Então, por incrível que pareça, é mais fácil falar com 27 do que com os outros 1.000 juízes do trabalho aí que existem pelo Brasil. De modo geral, tá, gente? Porque existem juízes do trabalho que recebem e despacham com os advogados. Agora, volta, os atos passam a ser telepresenciais, cria-se o balcão virtual, em que as partes, os advogados, podem falar com as secretarias, nesse ponto. E aí, vamos para a nossa paróquia. E como se deu em Minas Gerais? Como ficou o TRT da terceira região? Primeira coisa que aconteceu foi no dia 31 de março, veio uma portaria que prorrogava e centralizava a expedição de intimação postal no interior e plantão extraordinário, com base na resolução do CNJ 313 aqui. Depois, 7 de abril, implanta e regulamenta a realização de sessões virtuais telepresenciais. Aí, volta o tribunal telepresencial. O que, na minha opinião, pode perder um pouco, mas democratizou a sustentação oral, porque hoje o advogado de Montes Claros, o advogado de Brasília de Minas, de Jampruca, de Varginha, de Curvelo, o advogado lá de Pouso Alegre, que quer fazer uma sustentação oral, ele entra no computador e faz a sustentação oral. E quando eu disse que nada será como antes, eu imagino que dificilmente o tribunal vai voltar a ter sessão presencial. Pode ter uma por mês, o advogado pedir, tal, regulamentar, o que eu prefiro. Inclusive, se tiver sessão presencial, eu prefiro. E aí eu vou usar uma expressão que eu ouvi do rapper Emicida, numa entrevista que ele deu para a jornalista Márcia Bechara, que mora na França, formou na PUC. O Emicida diz, a Márcia fala assim, como está, Emicida, essa questão das lives? Como que é a relação agora que não tem o público e tal? Ele falava assim, ô Márcia, o que acontece é que essa relação é interessante, manteve o contato do artista, você interage de alguma forma e tal, mas é uma representação do real, não é o real. E eu vou usar a frase do Emicida também para a questão dos julgamentos e das audiências. É uma representação do real, não é efetivamente o real. Porque eu posso voltar, mas na hora que eu volto, o desembargador não ouviu, eu quero voltar para a matéria de fato, no tribunal é muito mais fácil para eu esclarecer a matéria de fato, porque eu estou ali presencialmente, e eu volto no microfone, não tem como ninguém me silenciar, se me silenciar eu posso continuar gritando, nós estamos vendo o botão silenciador aí sendo usado contra advogados, o desembargador vai lá, o juiz vai lá e clica no botão e cala a boca do advogado, o que numa tribuna é impossível, a não ser que chame o segurança e arraste o advogado de lá, e aí já veio prerrogativa do AB, já deu um problema do tamanho do universo, e normalmente ninguém vai comprar esse desgaste, e aqui no computador o juiz vai lá e pum, você fica, ó. E aí? Você vai pular para dentro do computador? Ainda não temos essa tecnologia. Vai fazer um teletransporte, vai sair na sala do juiz, igual no Star Wars? Não tem. No Guerra nas Estrelas, no Perdido no Espaço, não tem. Tem, ainda. Depois, em abril, instituiu o tribunal, na portaria CR número 3, 16 de abril, uma comissão pela elaboração do Manual dos Atos Virtuais. Depois, dia 4 de abril, regulamenta, no âmbito do TRT, as audiências
virtuais e telepresenciais nas unidades judiciárias, primeiro grau, durante a vigência das medidas de isolamento. E espero que seja durante as medidas de isolamento. Espero, sinceramente. Depois, dia 13 de julho, dispõe sobre a implementação do sistema de atermação virtual, o que eu acho um atraso ainda existir a atermação, que é aquele ato da parte sozinha em juízo sem advogado. O que vários tribunais do Brasil, regionais, já aboliram a possibilidade de ter atermação. Porque existe ainda o jus postulante? Existe. Mas vocês imaginam, vocês que fazem direito, nós que formamos em direito, vocês que estudam, fazem estágio, depois fazem uma pós-graduação, e aí vai fazer um recurso de revista, tem uma dificuldade danada, vai fazer um recurso ordinário, tem que quebrar a cabeça. Você acha que uma parte que estudou a metade do ensino médio vai ter condição de manusear a PJE? Eu não vejo, tá? Eu não vejo no PJE, eu não via antes, mas eu não vejo no PJE a possibilidade de se concatenar as questões relativas a jus postulante, acesso à justiça. Então, acho que devia ser extinto, trabalhamos muito para a extinção, já quando presidimos a ABRAT, mas ainda não foi possível. Mas, então, é possível a parte sozinha reclamar em juízo, e a parte sozinha reclamando em juízo, ela pode fazer virtualmente por causa dessa resolução de 147 do TRT. E, dentro das pesquisas que nós fizemos, veio também a resolução conjunta da corregedoria, a presidência com a corregedoria, que recomenda o atendimento por meio de videoconferência dos advogados. Isso é sensacional. É usar. Só que recomenda, porque tinha que ser ao invés de ser uma resolução de recomendação, devia ser um ato instituído pelo tribunal para imperativamente fazer com que os membros do judiciário e os apoios do judiciário, os servidores, recomenda o atendimento por videoconferência a advogados, procuradores, membros do Ministério Público e partes que atuam no exercício do jus postulante. Tá? Aí vem a portaria conjunta de 11 de setembro de 2020, que regulamenta a realização de audiência semipresencial. E aí eu começo a entrar no que eu vim fazer aqui. Por que, Fabrício, que você está dizendo que espera que as audiências voltem a ser presenciais? Por que você está dizendo isso? Olha, eu não vejo problema nenhum e acho uma grande virtude, não sou contra a tecnologia, não sou contra o processo judicial eletrônico. A tecnologia que está proporcionando nesse momento de pandemia e que Belo Horizonte está fechado e que os leitos estão colapsados, os hospitais estão em colapso de número de pessoas querendo leito, com a fila enorme, os hospitais particulares com fila. Dinheiro hoje não serve para nada, porque o cara pode ter muito dinheiro que não tem um leito para atender ele. Então, não é só dinheiro que resolve, ou às vezes dinheiro não resolve nesse caso. E aí, eu não posso sair para a rua se não tivesse a Justiça do Trabalho migrado para o PJE, se não tivesse o Zoom, se não tivesse a Cisco-Ebex, muito provavelmente a Justiça tinha parado. Se os processos fossem todos físicos, a Justiça estava parada. Então, há um andamento, as pessoas continuam a receber, comer, trabalhar, o Judiciário não teve redução salarial, porque manteve. Só que acho que as audiências presenciais, telepresenciais de conciliação, está ótimo acontecer. Está ok, está fantástico. Você tenta fazer um acordo, faz, paga, manda um Pix, faz o que tiver que fazer, paga, o jurisdicionado recebe, a Justiça do Trabalho entrega a prestação jurisdicional. Sou a favor de usar a tecnologia para um monte de coisa. Mas aí vem uma outra ponto, que é a audiência de instrução. Aquela que eu tenho que ouvir 3 testemunhas de uma parte, 3 da outra, com pedido de vínculo empregatício com o banco de 3 milhões de reais.
eu vou fazer telepresencial? Será se eu consigo fazer a mesma coisa? Será se essa audiência vai acontecer sem perda de nada, como seria uma audiência real? Estas são as questões que estão sendo postas e colocadas aqui para vocês. Enquanto numa aula o professor Michel fala e vocês estão de pijama em casa, sem abrir a câmera, com o caderno anotando e acompanhando tudo, maravilha, maravilha. Mas uma audiência telepresencial, eu preciso provar se a pessoa trabalhou, se não trabalhou, se tinha hora extra, se tinha equiparação salarial, se não tinha. Se ele trabalhava com carro pago pela empresa, se não incorporava, se integrava o carro, o que fazia, se a empresa tem que repor o valor daquelas vendas que ele fez e que o recebimento era futuro, se não era. Então, são questões muito mais complexas do que simplesmente uma tentativa de conciliação num pedido de verba rescisória de R$2.000. Então, eu preciso de ouvir. E aí, eu venho com os questionamentos feitos por um professor da PUC, muito bem elaborado, que foi o professor Carlos Henrique Soares, professor de processo civil, que ele coloca 10 pontos, quando se começou a discutir a audiência telepresencial, 10 pontos de questionamento, eu vou trabalhar com os 10 aqui. 1. Dificuldade de tomar o depoimento pessoal das partes e de obtenção de confissão. O réu teria condições de ouvir o depoimento do autor e a vedado pelo CPC. 2. Dificuldade de saber se a testemunha é realmente a pessoa que se apresenta no vídeo, porque presencialmente isso é mais fácil de ser aferido. 3. Dificuldade de tomar depoimento das testemunhas e de policiar qualquer interferência em seus depoimentos. Aqui que é o ponto. Aqui reside o problema. A questão da idoneidade da prova. Se eu for uma pessoa desonesta, eu posso trazer a testemunha para dentro do meu escritório, colocar em outra sala e colocar um teleprompter, um cartaz, um celular na frente dele, uma tela na frente dele, e eu vou mandando mensagens dizendo qual é o depoimento dele. Qual é a questão? A questão é que ainda não existem equipamentos capazes de ler a sala inteira, de manter o ambiente controlado. Daí, quando o tribunal parte para essa outra hipótese que nós vamos voltar, eu acho que é ruim, porque advogado e partes e testemunha tem que estar no mesmo ambiente com o juiz. Mas nós estamos numa pandemia, que as pessoas estão adoecendo e morrendo, são 300 mil brasileiros mortos. 312, acho que é a última contagem. 312 mil pessoas, vidas, afetos. Eu posso, para levantar a mão aqui, quem conhece alguém ou já ouviu falar de alguém das relações, conhecido de vocês que morreu de Covid? Alguém aqui pode levantar a mão, se alguém aqui conhecer alguém, ou sabe de alguém, de algum parente que morreu de Covid, levante a mão para mim, por favor. Ricardo, Marcos, Fernanda, Marlon, João Vitor, Michel, Luciene, quem mais? Mais alguém conhece ou sabe de alguém que morreu de Covid? É muito provável que quando chegar a 350 mil, todo mundo perdeu um parente ou um amigo. Todo brasileiro tenha perdido um parente ou um amigo. Então não tem que ter audiência presencial. Mas também não tem que ter audiência de instrução, não pode ter uma audiência de instrução, que as partes não concordam, porque eu acredito, professor Michel, que o que seria ideal é que, se ambas as partes não concordam com a audiência, o juiz deveria suspender. Porque a empresa não quer e o reclamante também acha que ele vai ter prejuízo na colheita de prova. E aí acho que esse seria um bom ponto. Agora, se os dois acham, os dois confiam nos advogados, as partes são idôneas, tal, beleza, vai acontecer, vai entregar e tal. E aí continua questionando o professor Carlos Henrique. Dificuldade de manter a comunicabilidade das testemunhas. Olha, teve cada despacho no início de juiz mandando os advogados levar as testemunhas para o próprio escritório e mantê-las no banheiro e chamando uma a uma. Assim,
uma falta de conexão com a realidade, ou seja, o juiz pode ficar na casa dele, não adoecer, e o advogado tem que ir para o escritório encontrar as testemunhas e adoecer. O advogado pode, parte pode, testemunha pode, juiz não pode. Dificuldade de realização de acariação. Se uma parte fala uma coisa, a outra fala outra, o juiz vê que está flagrantemente em frente a uma mentira de testemunhas que foram compromissadas de dizer a verdade, sob pena de serem presos. Como que ele vai pôr um computador na frente do outro? Gente, ainda não dá. Pode fazer uma cariação? Até pode, mas a cariação é cara a cara, não computador a computador. Dificuldade de controlar a utilização pelas testemunhas de apontamentos escritos. Dificuldade demais. Como é que você sabe que não tem um celular na frente dele que ele está lendo? Que ele fez os apontamentos dele, que ele juntou data, que ele fez tudo. Não pode. Na audiência presencial, daí a representação do real e não real. Porque no real não vai ter isso. Estabilidade de tráfego de dados que pode prejudicar o depoimento das partes. Isso aí toda hora, né, gente? Isso aí toda hora. A parte tem que ter uma internet boa, testemunha. Às vezes o cara não tem um telefone que nem smartphone ele é. Como é que ele vai participar da audiência? Ele não recebeu nem verba rescisória, ele não vai comer no mês que vem se alguém não der comida, não der cesta básica para ele. Nós estamos falando de direito de trabalho, de verba alimentar, de gente que ganha 1.200. Tá bem, gente que ganha 50 mil, também é na Justiça do Trabalho. Mesmo que a CLT fala do hipersuficiente, de 4 vezes o valor do teto máximo do INSS e tal, ainda é a Justiça do Trabalho que julga isso. Instabilidade no tráfico de dados. Eu fui fazer uma audiência telepresencial que eu fiquei muito. A juíza falava com outro advogado, eu não ouvia e nem falava. Aí a juíza derrubou tudo e adiou a audiência. Mas por sensibilidade dela, podia ter alguém falar, o problema é do senhor, doutor, estou mandando aí no chat. O senhor vai perguntando no chat. Imagina. Não dá, né, gente? Não dá. Outro dia teve um caso de que a vara do trabalho deixou todo mundo esperando, depois de 1 hora falou, teve um problema aqui, não vai ter essa audiência adiada. A tecnologia ainda não é 1000%. Está funcionando? Em muitos casos. Mas existem essas questões que eu quero continuar levantando. Instabilidade do tráfico de dados pode impedir o depoimento das partes. Isso é um fato difícil de demonstrar e poderia levar à aplicação indevida da confissão. Imagina, já ouviu preposto, já ouviu parte, ouviu uma testemunha, você já tem os depoimentos dela, cai tudo e vai ouvir a outra, com todo mundo tendo acesso a tudo que aconteceu ali. Beleza, hein? Como dizia aquele locutor Milton Leite, do Sport TV, que beleza, né? Então, falta de visão panorâmica do depoimento e, por fim, dificuldade do juízo realizar a valoração da prova dos depoimentos prestados sem ter a presença física, sem olhar, sem ver se a pessoa está suando. A audiência, ela tem cheiro. A audiência, ela tem vida. Ela tem tensão no ar. Ela tem tranquilidade no ar, quando as partes estão tranquilas. Ela tem um monte de sensações que você não vai experimentar desse outro lado. Então, eu não sou contra as audiências telepresenciais. Eu sou a favor das audiências telepresenciais, mas que o que acontece é que acredito que seria ideal se as partes pudessem manifestar nos autos e se ambas aceitassem o adiamento, que o juiz estivesse vinculado a esse adiamento. Então, quando eu venho para esse ato e falo que o tribunal criou audiência semipresencial, o que eu quero dizer para vocês é que criou uma forma que não é a ideal, mas é muito melhor do que a que existe. Que é as testemunhas, quem não tem equipamento pode ir para a Justiça do Trabalho, e as testemunhas e as partes, quando semipresencial, tem que estar na Justiça do Trabalho. Aí o ambiente é controlado. Aí a parte não vai poder consultar, a testemunha não vai poder consultar, não vai poder olhar o WhatsApp, não vai ficar recebendo mensagem de amigo, não tem jeito. Não tem jeito. Então,
essa audiência semipresencial. Ela vem com a portaria de 18 de janeiro de 2021, mas depois há uma suspensão, porque vem a bandeira roxa. Eu tinha audiências semipresenciais que passaram a ser telepresenciais. O meu sócio-escritório, o professor Alex Santana, fez uma audiência de 9 horas e 11 minutos. A audiência foi cindida num dia e continuada no outro. Uma instrução de vínculo empregatício. Altera isso, imagina isso telepresencial. Aí a portaria de 4 de março, que é a portaria número 68, a portaria conjunta 68, altera a portaria conjunta 223 de setembro de 2020, que eu citei aqui agora, estabelece que no âmbito da Justiça do Trabalho, medidas para a retomada gradual de serviços presenciais, ações, prevenção de contágio. Tá? Então, são as portarias, tá, na Justiça do Trabalho hoje, está tudo telepresencial, não tem mais semipresencial nesse momento, não tem... os juízes estão fazendo as audiências, mas o que eu questiono e continuarei questionando é se o juiz tem condições ou se ele consegue, o máximo que ele conseguir, ótimo, melhor, que é garantir a idoneidade da prova e que aquela prova não seja contaminada, que ela não seja uma prova que tire a paridade de armas da audiência, em que um não pode nada porque ele está sendo ético e idôneo, o outro pode tudo porque ele está sendo aético e idôneo. Então, são essas questões que eu gostaria de levantar aqui, de dizer que a justiça está funcionando, que eu louvo, mas que cada dia mais os magistrados deveriam olhar os casos concretos, as situações extremas, as situações que há pedido das partes, e ele, apesar das portarias, adiar essas audiências para quando voltar o semipresencial ou presencial, porque as partes não importam em esperar e a justiça vai ser entregue da mesma forma. Então, que a justiça não seja simplesmente uma representação do real, mas seja o mais próximo do real possível. Professor, é o que acho que o senhor me pediu, é o que eu tinha para trazer de reflexões aqui hoje, e depois eu posso mandar esses atos normativos todos aí para o senhor. Professor Antônio Fabrício, muito obrigado pela apresentação da temática. Aux input mode. Temática super atual, e quem está na advocacia, né, está passando por isso tudo aí, né? Tive algumas situações também recentemente, e até, né, compartilhando aqui também, numa delas, a juíza ainda ficou brigando comigo porque eu tinha comparecido à audiência junto com a testemunha, né? E ela, como que o senhor vai colher o depoimento da testemunha com o senhor aí do lado, né? A prova não vai ter idoneidade. E realmente nada havia sido passado, informado, melhor esclarecido, né? Então, a gente tem que louvar a Justiça do Trabalho no sentido de ter reagido muito mais rápido à pandemia, né, professor Antônio Fabrício? Realmente, a Justiça do Trabalho está anos-luz à frente das demais esferas do Judiciário, reagiu muito mais rápido, se organizou muito mais rápido, né? Está pagando alvará de verba alimentar de maneira muito simplificada, muito célere, né? Justamente para viabilizar o acesso. Mas todos esses problemas, né, que o senhor corretamente levanta são pertinentes para a gente refletir. Bom, eu acho que a gente poderia fazer uma rodada aqui de perguntas, caso alguém queira formular algum questionamento, algum esclarecimento ao professor Antônio Fabrício, antes da gente passar a palavra aqui para a professora Carolina. Então, fiquem à vontade, quem quiser levantar alguma dúvida, alguma pergunta, o professor Antônio Fabrício está à disposição de vocês, tá bom? A Fernanda, por favor, Fernanda. Professor, bom dia. Bom dia. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela excelente palestra
Eu concordo plenamente, fiquei muito feliz e grata pelos seus esclarecimentos. E eu queria só fazer uma pergunta, se quando você fala dessa representação do real, se você acha que isso vale também para a prova pericial, que também estão questionando como telepresencial também, que hoje também está tendo muito questionamento. Microfone, Fabrício. Ótima pergunta, Fernanda. Muito obrigado pela pergunta. E a minha resposta é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Continua sendo uma representação. Não tem como pegar no membro lesionado, analisar, é claro que pode chegar muito perto com a telemedicina, com as tomografias, mas não tem a sensibilidade de estar vendo a pessoa, de estar ouvindo. Eu acho que tem situação que nada substitui o real. Tem coisa que substitui, fácil, mas tem situações telepresenciais que eu vou usar a frase que tem situações que nada substitui o real. E acho que algumas perícias, sempre ressalvando, estão incluídas nestas hipóteses da não substituição do real em si. Ok, obrigado, professor. Obrigada. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Mais alguém tem mais algum questionamento, professor? Algum comentário, complemento? Não, só agradecer, professor. Ok. Parabenizar pela iniciativa e parabenizar a direção do curso da Praça por tudo que tem feito na formação de pessoas com ética, com formação, com base sólida e uma belíssima base jurídica. Parabéns ao trabalho que todas e todos vêm desenvolvendo na praça. E é um prazer muito grande ter participado nesse seminário. Eu vou continuar aqui e estou sempre à disposição para discutir e vou enviar minha obra Flexibilização Trabalhista para que o senhor possa ceder. Eu estou cedendo para que o senhor possa enviar de maneira gratuita, sem ônus para todos os alunos que o senhor desejar. Agradeço, professor Antônio Fabrício, pela disponibilidade, pela simpatia e pela consistência, né, argumentativa que o senhor tem, a forma pela qual, né, nos presenteou aí com a temática abordada. Bom, eu vou chamar aqui a professora Carolina Tupinambá. Professora Carolina. A professora Carolina está com problema de acesso, ela está com o problema tecnológico, né, que o professor Antônio Fabrício... Isso, mas estou conseguindo aqui. O senhor está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, professora Carolina. Pronto. Então, eu não vou me atrever a compartilhar a imagem também, porque eu tenho medo que aí a internet vá embora. Eu estou usando aqui, roteando o meu celular, e eu acho que agora vai. Tá. E poderia... A senhora quer fazer um teste só para a gente ver se... Qual tá com a câmera? Pensando aqui, sabe o que seria? Porque eu tinha preparado uma apresentação, e aí, pelo menos, eu poderia compartilhar a apresentação. Perfeito. Mas, deixa eu ver, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a apresentação aqui pelo WhatsApp do professor Michel, pode ser, então? Pode ser, perfeito. Pronto, deixa eu botar aqui, professor, que eu organizei uma apresentação, nosso tema, só uma questão aqui, quanto tempo que eu poderia ter de fala? Eu acredito que entre 30 e 40 minutos, a senhora acha que é isso, é isso mesmo que eu pensei. suficiente? Então, peraí, deixa eu abrir aqui para riscar aqui, peraí. Pronto, 100. Peraí, só um instantinho. Pronto.
ver se o senhor recebeu, para ver se tem como compartilhar. Novos perfis contratuais. Pronto. Não sei se consegue sair do grupo. Chegou para o senhor? Sim. Ah, então que ótimo. Pronto, então pelo menos os amigos conseguem visualizar a tela. Aí fica menos monótono. Eu vou encaminhar aqui para eles. Pronto. Bom, posso começar? Sim. Professora Carolina Tupinambá, pessoal, deixa eu só te apresentar aqui rapidinho, professora. Mestre em Direito Processual pela Universidade do Rio de Janeiro, doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutora pelo Programa de Pós-Doutoramento em Democracia e Direitos Humanos, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professora adjunta de Processo do Trabalho e Prática Trabalhista na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e professora assistente na mesma instituição. Professora Carolina, é um prazer, agradecemos muito por ter aceitado o convite. Essa temática que a senhora vai trazer, quando eu tomei conhecimento, eu achei ela muito importante, necessária, e fico muito feliz da senhora poder trabalhar esse assunto aqui com os nossos alunos, tá? Já está com a palavra, fique à vontade. Bom, eu que agradeço, professor Michel. É sempre uma oportunidade muito grande, de muita alegria, poder compartilhar essas questões novas que estão desafiando o direito do trabalho contemporâneo, esse direito do trabalho que nós temos visto cada vez mais recebendo impactos de fatores que têm provocado verdadeiramente uma disrupção e um estremecimento muito relevante em relação aos institutos que nós sempre tivemos a constância de observação nessa disciplina. E aí eu preparei essa apresentação para que os senhores pudessem acompanhar toda a lógica desse discurso, porque, de fato, é uma questão que o professor Michel destaca e vem sendo muito nova mesmo, é muito fora do padrão que nós estamos acostumados, digamos assim. Na verdade, isso tudo começa de quase um testemunho de uma experiência profissional minha. O que eu posso compartilhar com os senhores? Bem, a gente tem visto, né, que existem algumas marcas impactantes do terceiro milênio nos contratos de trabalho, e aí eu destaco principalmente o crescimento exponencial da tecnologia, a inteligência artificial, né, do que vem sendo chamado de quinta revolução industrial, ou seja, nós passamos por uma fase de descoberta de força animal, depois, né, das máquinas a vapor, a eletricidade, a eletrônica, e hoje nós vivenciamos um modelo de inteligência artificial. Bom, e aí, meus amigos, é óbvio que isso enquanto o crescimento, né, enquanto, quer dizer, a descoberta da força de agricultura, uso de animais na agricultura, ela levou anos e décadas para se espalhar pela Europa. A inteligência artificial, por sua vez, não. A tecnologia, ela tem um crescimento exponencial e, em segundos, através da rede da internet, nós temos mobilização de praticamente toda a humanidade. E aí, meus amigos, esse é um dos primeiros fatores que eu destaco como disruptivo do direito do trabalho. Um outro é essa interação mundial, né? O que vem sensibilizando a forma de trabalhar, os modelos de contrato, chamada globalização. Bom,
Esses dois grandes blocos de elementos disruptivos, a tecnologia, a globalização, elas trazem no direito do trabalho não só o incremento de novos perfis contratuais, inclusive de nova legislação, como também uma questão de novas formas de se relacionar e de nós podermos resolver conflitos entre capital e trabalho. Então, a questão que muitos autores vêm falando pelo mundo afora é de um movimento, de uma tendência de deslaborização. O que seria isso? O professor Adrian Golding fala muito disso. O pessoal da escola de tecnologia de Massachusetts fala muito isso. Nós temos também uma referência importante naquela obra 21 lições para o século XXI, da professora Yuval Harari, que é a autora do Homem Sapiens, Homo Deus. Então, o que se tem percebido é que existe, cada vez mais, nós temos novas profissões, e aí eu coloquei para os senhores visualizarem. Eu espero que eu esteja com a minha voz tranquila, porque eu vejo nublado, não sei os senhores, tá? E também não consigo ter muito retorno. Então, professor Michel, se tiver algum problema, não, estamos ouvindo bem. Então, o que acontece? A gente tem, vejam, pessoas que estão sendo motoristas, por enquanto, né? Enquanto eles não estão sozinhos. Mas eu tenho o piloto do drone, eu tenho as pessoas que são fazendeiras urbanas, eu tenho estudos de genética nunca vistos ao longo da história. Eu tenho dentro das relações laborais um novo clima de trabalho, com o ingresso das gerações nascidas a partir dos anos 2000, né, que muita gente, alguns chamam de millennials, mas seriam gerações posteriores à geração X, à geração Y, em que muitas vezes o modo de interação, o modelo, não condiz mais com a ideia de subordinação, mas com uma ideia de cooperação, uma ideia mais fluida de hierarquia, em que a gente não combina mais, né? Muitas vezes esses atores de startups, esses jovens que ingressam no mercado de trabalho, não reconhecem o discurso dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego. Bom, e aí, meus amigos, o que temos nesse novo cenário, né, um distanciamento cada vez maior das ideias que perpassam pela caracterização de uma relação empregatícia. Ou seja, esse modelo de relação de emprego em muitos lugares no Brasil, e aí a gente tem que lembrar que existe um desafio plus, que nós vivemos num país continental. Então, tem gente que está nessa quinta revolução industrial, mas tem gente que está correndo atrás da energia elétrica. Então, nós não estamos falando do Brasil, do direito do trabalho. Nós estamos falando, né, de um portal que tá se abrindo e que impacta um núcleo importante de pessoas, mas com certeza ainda uma minoria. Bom, e aí e essa minoria vai ver o direito do trabalho, né, como um standard de criação de custo Brasil, né? A gente tem uma tributação muito forte, a gente tem uma relação, isso para esses millennials, para essa nova geração, né? A gente tem uma série de reflexões que desafiam o conceito de relação empregatícia. Então, essa nova geração, muitas vezes, não quer se subordinar a um sujeito que, eventualmente, tenha menos conhecimento, menos capacidade técnica, menos habilidade na atividade laboral do que si próprio.
né? A gente sabe que o modelo de hierarquização das relações de trabalho, ele é completamente indiferente, muitas vezes, né? Quiçá, talvez, um número, um quantitativo efetivamente relevante, nós temos chefes que são menos capazes do que os subordinados, né? Que têm menos habilidades do que os subordinados. Então, esses autores vêm defendendo, olha, o que é essa relação de emprego? Ela tem portado uma tributação acima da média, né? Ela acaba sendo um dogma da relação capital-trabalho. Você tem um núcleo causador de acidentes de trabalho, Brasil, sempre lembrando que é o quarto país de maior volume de acidentes laborais que existe no mundo. A gente tem esse transporte, a saída casa-trabalho, causando mudanças climáticas pela necessidade de transporte, uma hierarquia que não é espontânea, um salário que acaba definindo, né, o poderio daquela personalidade dentro de um contexto social, e esse estereótipo de que a relação de emprego ela daria uma segurança. Bom, ao lado de todas essas reflexões que se colocam por essas novas gerações que ingressam no mercado de trabalho e que recebem, que testemunham esses impactos disruptivos de tecnologia e de globalização, que tem implementado novas leis, novas formas de solução de conflitos, nós vemos que uma empresa que toma serviços, ou seja, um agente, um ator social detentor do capital, ele vai começar a se relacionar com perfis trabalhistas diversos do que aquele único modelo que outrora estávamos acostumados. Ou seja, a gente sempre viveu num país que ou você está dentro dessa redoma de vidro, né, que é a relação de emprego, ou você está expungido, você não recebe qualquer proteção estatal. E aí, a gente está falando de uma série de perfis contratuais que vem se inovando na vida econômica. Alguns, inclusive, com vínculo empregatício, né, como é o caso do trabalhador intermitente, do teletrabalhador, mas muitos outros sem vínculo empregatício direto com o detentor do capital. Ou seja, a gente está falando de autônomos, de pejotizados, transportador autônomo de cargas, enfim, trabalhadores que simplesmente não são regulamentados pela CLT. E o que fazemos com esse nicho, né, que é um nicho muito exuberante, inclusive, né, recentemente detectado pelo, entre aspas, Corona Voucher, que nós testemunhamos na pandemia, né, quantidade de mais de 90 mil pessoas se habilitando para receber, que não poderiam receber o benefício dentro da relação de trabalho, de uma relação de emprego formal, mas que seriam candidatas a uma ajuda governamental dos R$600, e agora tudo indica que haverá uma renovação a números ínfimos, infelizmente, mas para poderem sobreviver em condições mínimas de cidadania durante o período de pandemia. O que acontece é que a gente vê que essas pessoas que estão completamente ignoradas pela proteção estatal, elas se mostram insatisfeitas, elas não têm sentimento de coletividade, elas não conseguem se organizar, de fato testemunham um ambiente precarizado, né, de muita insegurança jurídica para o tomador de serviços também, porque esse tomador ele sabe que ele vive numa linha tênue e que essas pessoas, se forem encorajadas a ingressar no Justiça do Trabalho pleiteando um vínculo de emprego, elas ou vão ganhar e vão ganhar tudo, ou vão perder e vão perder tudo. Um Brasil de 880, né, em que não existe o meio termo. Então, nesse cenário, como é que a gente poderia pensar na melhoria dessas relações de trabalho? Não só para as empresas, para os
trabalhadores para o contrato em si. O que a gente poderia organizar de um contrato além do emprego? Eu costumo dizer, meus amigos, que nós temos basicamente 3 grandes vias, né? Que seria da legislação, ou seja, o Estado acolher essas pessoas com legislação que amparasse direitos mínimos. Uma outra possibilidade seria, né, a gente passar a entender uma nova forma e reconhecer uma nova forma de relação de trabalho, ou seja, a justiça não é a justiça do trabalho, não é a justiça do emprego, é a justiça do trabalho. Quando o artigo 7º da Constituição enuncia direitos, ele enuncia para trabalhadores, ele não enuncia para trabalhadores empregados. Então, um segundo canal de mudança, né, de acolhimento de tantos perfis contratuais que se colocam na vida informal, passa por uma mudança de interpretação dos agentes vocacionados para o direito do trabalho. Eu falo de magistrados, falo de advogados, de procuradores do trabalho. Enquanto que um último canal seria justamente um protagonismo desses trabalhadores para a criação de soluções. É essa última vertente que eu me dou ao luxo de tentar compartilhar aqui com vocês. Porque eu sou professora adjunta na Universidade Estadual e Federal aqui do Rio de Janeiro, e com o PJE nós tivemos uma queda muito grande da possibilidade, né, de trabalho nos nossos escritórios modelo. A gente, né, a universidade pública, ela tem muita dificuldade, mal tem computador, quiçá com tecnologia para agir no processo judicial eletrônico. Foi então que começou a surgir nesses escritórios modelos um movimento de mediação de conflitos trabalhistas. Um movimento que deu muito certo e que hoje, inclusive, existe uma Câmara exclusiva de solução de conflitos trabalhistas. Mas não é sobre isso que eu vim testemunhar, é sobre um passo adiante desse movimento. O que acontece? Depois que né, já havia, sei lá, mais de 100, 200 acordos formalizados, né, isso numa época de início de PJE, de implementação universal de PJE em toda a justiça do trabalho, depois disso, nós tivemos ainda uma procura que causou uma certa perplexidade, que seria justamente o quê? Aqueles trabalhadores que não tinham vínculo empregatício com os tomadores de serviço, mas que queriam fazer um acordo. E a gente pensava, né, no escritório modelo, mas peraí, gente, a gente já faz uma mediação aqui que a lei de mediação não reconhece, porque é extrajudicial. A gente ainda vai fazer com trabalhadores que não têm um vínculo de emprego? E foi então que nós começamos, quando veio um pessoal, já um grupo homogêneo de profissionais de enfermagem, relataram o seguinte: olha, a clínica Hospital de Saúde em que trabalhamos, ela queria dar para a gente alguns direitos mínimos. Queria dar férias, queria dar, sei lá, 13º, enfim. Mas não tem condições. Por quê? Porque isso elevaria o risco de reconhecimento de um vínculo em futura demanda ajuizada perante a Justiça do Trabalho. Nós, por outro lado, né, gostaríamos muito de receber todos esses benefícios trabalhistas, mas também não temos como nos colocar, dar alguma garantia, até porque se fizéssemos qualquer termo de renúncia a uma futura ação trabalhista, esse termo seria inválido, seria nulo de pleno direito. Então surgiu uma ideia de organização de uma associação. E aí, essa associação, ela existe até hoje, essa associação, ela tem conquistado um destaque muito interessante
em várias experiências trabalhistas que temos tido, que se chama Associação Nacional dos Trabalhadores Sem Vínculo. Se os senhores que tiverem a curiosidade de consultar, o site é www. S de saúde, E de escola, M de mamãe.com.br, sem.com.br. Bom, e o que nós temos conseguido experimentar através dessa associação? Na verdade, eu coloco aí que essa associação, ela foi o retrato de grupos de pesquisa, né, da pós-graduação que tínhamos na Unirio, na UERJ, e aí começamos a verificar, ora, peraí, aqui no Brasil, realmente, a gente tem esse monopólio dos sindicatos como, né, agentes representantes de negociações coletivas. Mas nós somos signatários de duas convenções, né, sem querer ressuscitar e trazer o inconformismo de até hoje não conseguirmos ratificar a Convenção 87, mas a Convenção 98 e, principalmente, a Convenção 154 da OIT, elas permitem, a Convenção 154 expressamente, ela diz que a negociação coletiva ela não será um monopólio dos sindicatos. E o Brasil ratificou. Diante desse cenário, nós começamos a investigar, também no direito comparado, algumas iniciativas de união de trabalhadores, até porque o direito do trabalho ele surge dessa ideia de coletivização, de associativismo, em que haviam integrantes não necessariamente vinculados a um contrato de emprego, mas um contrato mais aberto de relação laboral. E aí identificamos o movimento do São Precário, o movimento do Class City Workers, Nova Identidade lá Foram. São movimentos no direito internacional que congregam força de trabalhadores expungidos das sistemáticas de vínculo de emprego. É bastante interessante. E todos esses movimentos, além de outros que já diagnosticamos aí no curso, né, muitos outros, na verdade, que com o amadurecimento da associação temos vistos e recebidos, inclusive, algumas mensagens de interação e tudo mais. Bom, mas é muito interessante, todos eles têm site de internet, os senhores podem, se tiverem curiosidade, podem entrar e investigar. E começamos a perceber que, no direito brasileiro mesmo, né, quando a gente fala do artigo 7º da Constituição, que amplia, traz no seu caput direitos dos trabalhadores, e fomos nós mesmos que nos aprisionamos no sentido de imaginar que a justiça do trabalho seria uma justiça do emprego, que o artigo 7º estaria elencando direitos de empregados e não de trabalhadores, porque a Constituição ela traz o gênero. E aí nós percebemos que o artigo 11 da Constituição, né, comemora a representação de trabalhadores para além dos sindicatos, que o novo 510, que fala de representação de trabalhadores, também perpassa por uma situação alátere da questão sindical. Então, nós teríamos alguma margem de fundamentos jurídicos para acolher esse movimento. Indo mais além, não numa legislação internacional, mas em legislação integrante do direito do trabalho de outros países, podemos diagnosticar que existem alguns normativos internacionais reconhecendo trabalhadores economicamente dependentes, conferindo-lhes alguma segurança jurídica, alguma dignidade nas relações de emprego, sem que isso neutralize a possibilidade de existência de um vínculo com maiores benefícios ou maior vinculação, como seria o nosso vínculo empregatício aqui no Brasil. E aí, então, todos esses normativos que
chego a listar na nossa apresentação, perdoe-me, estão em consonância com essa tendência. Reparem que na Espanha, desde 2007, nós temos a lei dos trabalhadores economicamente dependentes. Reparem que isso vem de um movimento de flexi-segurança europeu, em que nós temos uma necessidade de acolher esses trabalhadores que ingressam, de conferir proteção estatal, sem abandonar modelos que eventualmente possam trazer ainda maiores garantias. E aí, meus amigos, o que temos visto é essa associação de trabalhadores, através da nossa Câmara aqui no Rio, tem feito contratos coletivos, eu não chamaria de acordos coletivos, nem de convenções, muito menos, porque não teria todos os status jurídicos, todas as prerrogativas, inclusive de trazer, de flexibilizar legislação, enfim, coisa que... Mas nós estamos falando, sim, de negócios jurídicos formais, de contratos coletivos, que representam um movimento autônomo desses atores sociais na conquista de direitos trabalhistas. Ou seja, nós estamos falando de reconhecimento de direitos, de fortalecimento desses trabalhadores. Para o tomador de serviço, por sua vez, nós temos uma neutralização do risco na medida em que, se esse trabalhador, ele ingressar na Justiça do Trabalho falando, olha, eu recebia 13º salário, eu recebia, então, ou seja, eu sou empregado. O tomador de serviço também poderá falar, olha, não é assim não, porque, na verdade, nós pagamos esse 13º, ou, sei lá, outros benefícios que sejam, não por conta disso, mas por conta desse instrumento jurídico, né, que tem plena validade de um contrato coletivo que se dá entre uma associação a que esse trabalhador se vincula e o agente do capital que tenha negociado com essa associação. E daí, esse movimento tem acolhido trabalhadores pejotizados, terceirizados, estagiários, representantes comerciais, profissionais liberais, trabalhadores voluntários, enfim, todo tipo de ator social de prestação de serviço que se coloque. E aí, ainda temos, faço questão de compartilhar, que não estou vendendo um modelo que vai salvar o mundo, mas, pelo contrário, temos muitos riscos, muitas fragilidades, muitas questões ainda a serem superadas. E aí listei algumas que vêm sendo, né, descortinadas aí no dia a dia, na prática dessa experimentação. Primeiro, lógico, o movimento de neofobia, né, que nos embala dentro da seara jurídica. Isso, com certeza, eu estou falando, e muitos devem estar me ouvindo pensando, pô, que loucura, que besteira, que maluquice. Esse é o movimento natural dos atores do mundo jurídico. A gente é particularmente mais neofóbico do que qualquer outro nicho social, me parece. Mas existem outras questões. Por exemplo, qual seria a validade temporal desses contratos coletivos? Nós poderíamos equiparar as convenções ou os acordos coletivos, trazer ou poderíamos fazer por prazo indeterminado. A questão também de alguns trabalhadores que que integram aquele movimento em momento posterior à negociação. Como é que faria o corte temporal? A eles também se aplicaria essa questão ou não, né? É possível, através desse contrato coletivo, trazer algum prejuízo a terceiros, principalmente ao INSS? Me parece que não, né? Enfim, mas são riscos, são fragilidades que se apresentam. Agora, de fato, o que temos visto também, por outro lado, os alunos e as pessoas que têm trabalhado, né, nesse projeto. É um projeto sem fins lucrativos, é um projeto
de consciência de classe, nós temos conseguido organizar algumas políticas de outplacement, né, de elaboração de currículos de forma moderna, alguns cursos, alguma facilitação desses trabalhadores na comunidade, às vezes cupons, descontos, ganhos associativos em geral, algum ganho com networking entre os próprios trabalhadores associados, e o fato é que a experiência tem sido bastante positiva. Para que fique bem claro, desenhei um pequeno fluxograma, ou seja, esses trabalhadores se conscientizam e têm notícia da associação, ingressam na associação. Essa associação ela vai negociar com a empresa tomadora de serviços, geralmente através de determinado nicho em que haja a escolha de um representante daqueles trabalhadores. Se estrutura um documento que se leva a cartório, esse documento, então, ele passa a ser um microcosmos de normatização para conferir direitos mínimos trabalhistas a esses atores sociais que estão sem qualquer proteção trabalhista, né? Essa que é a realidade do estatal. Bom, nesse universo, meus amigos, o que temos percebido trazemos a possibilidade de uma norma negociada, né, de uma liberdade maior de contratação, de uma intervenção racional, enquanto se aguarda, né, que venha, de fato, uma legislação para proteger, para acolher o trabalhador de aplicativo, enfim, o autônomo, que não seja aquela meia dúzia de artigos do Código Civil, mas, enquanto isso, né, quem quer faz a hora, e a gente tenta trazer um caminho do meio, né, que seja, de fato, a quebra desse cenário 880, tudo ou nada, né, preto ou branco. Então, são essas as colocações que eu gostaria de trazer, e sempre dessa perspectiva, né, ou seja, a ideia é justamente o direito do trabalho que proteja os trabalhadores gênero, né, e não apenas uma única espécie, que seriam esses trabalhadores empregados. Seria isso, professor Michel. Lhe agradeço muito aqui a oportunidade de compartilhar essas reflexões com esses ouvintes queridos que, infelizmente, eu não consegui não sei se vocês ouviram, espero que sim. Eu tentei desligar tudo aqui ao meu redor para aproveitar ao máximo esse pontinho de internet. Eu estou no interior do estado do Rio e deu alguma coisa desde ontem à tarde que a internet ficou super instável. Então, nem o celular também estava funcionando, mas aqui a Vivo teve alguma compaixão com a minha pessoa e liberou uns pontinhos aqui que eu estou compartilhando. Muito obrigado, meus amigos. Professor Carolina, muito obrigado. Ouvimos bem a senhora. Acabou que a senhora fez aqui um podcast, né? Como dizem, né? Esse recurso também, né? Virou um podcast a sua palestra, né? A sua fala. E antes de passar aqui para os colegas, para questionamentos, esclarecimentos, eu queria te perguntar o seguinte, professor Carolina. Qual seria o modelo de integração previdenciária desses trabalhadores? Né? A associação pensa nisso, como que poderia conjugar o acesso, né, previdenciário, já que o acesso previdenciário decorre, né, do trabalho remunerado, né? Então, como que seria essa via de interlocução? E, num outro sentido, uma provocação, né, para a senhora passar também o seu pensamento, a sua ideia. Esse modelo, ele não serviria, não fomentaria uma divisão entre os trabalhadores? Estou falando isso muito porque eu li há pouco tempo
o livro O Privilégio da Servidão, do professor Ricardo Antunes, né? E ele trabalha muito essa questão do operariado da informática, cibernético, e como que a massa de trabalhadores brasileira hoje ela é multiforme, né? Igual a senhora expôs aí, tem trabalhador de tudo quanto é jeito. Então, isso a gente caminharia para potencializar ou ratificar essa divisão mesmo, com o empregado sendo privilegiado nessa, né? Como é que a senhora pensa isso? Em relação à questão previdenciária, o que a gente tem feito é a negativa total de qualquer possibilidade que importe prejuízo à autarquia previdenciária, ou seja, vou pagar X e não vai ter natureza de não sei o quê. Isso a gente não coloca em acordo em hipótese alguma, porque nós estaríamos criando um efeito negativo em relação a terceiro, e isso, no nosso modo de ver, contaminaria a própria validade, presunção de validade desse negócio jurídico. Então, temos alguns... E aí eu confesso que nós temos, assim... Nós não temos... Talvez temos 20 alguma coisa. Mas nós não temos... Com certeza, nós não temos ainda... A associação tem 2 anos, né? 1 ano e pouquinho, mas nós não temos mais do que 25 acordos, não, tá? É uma questão que mobiliza para fazer um acordo leva 3, 4 meses de negociação, porque não existe, né, a centralidade que o sindicato todo oferece. Mas o fato é que alguns desses acordos, e aí eu chutaria uns 6 a 8 acordos, sei lá, o que se fez como medida de acolhimento previdenciário? Obrigatoriedade do tomador de serviço contratar seguros de acidente e até, em um dos casos, uma previdência complementar, que foi muito, muito ovacionado e tudo mais. Mas a questão, na verdade, a gente tem que ter claro que isso aqui é uma tentativa, né, uma tentativa muito, muito aquém do que o Estado poderia proporcionar, que seria a regulamentação, a abrangência previdenciária uniforme para esses trabalhadores. Essa é uma solução que parte da autonomia, né, em um cenário completamente deserto, então não temos nada e isso traz. É por isso até que isso traz alguma dignidade no trabalho humano. Isso é o que me parece responder até a segunda pergunta, no sentido de, muitas vezes, a gente fica com uma resistência, pensando assim, bom, já que está sendo criado um modelo que não tem todo esse custo, quem é que ainda vai querer ficar no modelo antigo? Ora, muitos empreendimentos, tanto é que quando vivenciamos, né, com a emenda 19, a quebra do regime jurídico único de contratação estatal, nem todo mundo migrou para a CLT. Uhum. Gente da administração pública, muitas carreiras continuaram essencialmente estatutárias. Então, haverá ainda, me parece, cenários em que os elementos do vínculo estarão presentes. Nós não estamos criando um modelo substitutivo, mas talvez uma solução alternativa. E essa solução alternativa, ela sedimenta em um espaço em que hoje não existe nada, não existe um mínimo garantido para esses trabalhadores. Então, no meu modo de ver, não existe uma concorrência, existe uma formalização de um espaço em que nada vem acontecendo, pelo contrário, em que os trabalhadores sofrem acidentes e graves e falecem, não tem nenhuma proteção previdenciária, em que não existe, se a Justiça do Trabalho não reconheceu o vínculo, não existe nenhum plano B de conquista de mínimos direitos trabalhistas, e aí esse formato, então, ele estaria como um plano B, mas não na prepotência de imaginar
que vá se apresentar alguma questão a ponto de fazer com que quem tem contrato de emprego migre para essa solução. A ideia é, quem não tem nada, se acolha com essa solução. Perfeito, perfeito. Eu realmente achei muito interessante essa estratégia, né? Principalmente para quem está no trabalho uberizado, né? Eu acho que o caminho mais plausível, né? Considerando como que o judiciário trabalhista vem tratando o tema, né? E não se reconhecer vínculo, né? É muito plausível que esse tipo de estratégia seja organizada, né? Por esses trabalhadores. Bom, eu passo a palavra aos colegas. Quem quiser formular alguma pergunta, algum pedido de esclarecimento, a professora Carolina está à disposição, né? Assim como o professor Antônio Fabrício também nos auxiliou, né, com as perguntas. Eu também passo a palavra aos presentes. Bom, professor Carolina, muito obrigado. Né, apesar da dificuldade da conexão, a senhora conseguiu, né, chegar a tempo e foi muito bom, né? Agradeço muito o convite. Vou agradecer de novo ao professor Antônio Fabrício, que também né, compareceu e nos brindou aqui nesse painel do webinário. E convido a todos, né, para participar, para acompanhar também o painel do horário da noite, né, com o professor Davidson Malaco Ferreira e com o professor Kleber Lúcio de Almeida. Tá? Agradeço a presença, né, uma boa semana para todos. Continuem todos tomando cuidado, né, com a epidemia né, votos aí de muito sucesso e de agradecimento pela presença, pelo comparecimento de vocês. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado, professora Carolina. Professor Fabrício, muito obrigado também. Vamos encerrar então, turma. Um bom dia para todos, boa semana para todos. Muito obrigado.